Oi gente, eu sou o Graveto e hoje eu quero falar sobre o jogo que conseguiu tirar Life is Strange do meu top 1 e se tornou o meu jogo favorito de todos os tempos. Underneath the bridge, the top has sprung a leak, and I'm Já não é surpresa pra ninguém falar que The Last of Us é um jogo incrível, tenho certeza que também é o jogo favorito de muitos que estão assistindo aí. Mas sei lá, eu não poderia ficar sem falar de um jogo que conseguiu mexer tanto comigo, apesar de eu só ter zerado o jogo esse ano, na verdade é menos de um mês atrás. Minha história com The Last of Us começa lá em 2013. Eu lembro como se fosse ontem e eu não tô nem zoando. Eu vi meu primo assistindo um vídeo no YouTube do jogo e eu fiquei tipo... Nossa, que jogo legal! Aí ele, mano, esse jogo é bom. E a gente ficou lá assistindo uma série de vídeos de The Last of Us. E tipo, eu tava vendo a partir da metade do jogo, eu nem sabia o que tava acontecendo direito. Mas eu fiquei fascinado e falei, eu quero jogar esse jogo um dia! E parei de ver os vídeos, porque eu queria ter aquela experiência por mim mesmo. Só que teve um problema, eu nunca tive um PS4. Então após 6 longos anos, guardando esse jogo na memória, vendo todo mundo falar que esse era um dos melhores jogos da história e acumulando aquela vontade de jogar dentro de mim, esse ano me apareceu uma oportunidade. Meu amigo, Pachi, valeu Pachi, tu é foda, literalmente me emprestou o PS4 dele. E finalmente eu pude jogar essa obra de arte chamada The Last of Us. Eu tava literalmente esperando 6 anos por aquilo, vocês imaginam a ansiedade do moleque. Então sobre o que é esse vídeo? É sobre como The Last of Us se tornou meu jogo favorito e por que esse jogo é tão importante pra mim. Eu também vou falar um pouco da história sobre o final do jogo, mas fica tranquilo que eu aviso quando tiver spoiler, viu? The Last of Us é mais um jogo de apocalipse zumbi. É um jogo com uma narrativa tão forte que parece que tu tá jogando um filme. Sério, é impressionante, esse jogo é muito cinematográfico. Mas esses são os jogos que eu mais gosto, então... Eu sinto que The Last of Us, ele trabalha muito na ambientação do jogo, porque uma das primeiras coisas que vem em mente quando você fala de The Last of Us é essa atmosfera. Essa atmosfera de mundo apocalíptico, esse silêncio e esses sons naturais, sabe? Agora! Acelere! Vai! Perfeito. Ei, muito bom, garota. Bill, não tá ajudando. Ellie, vamos tentar de novo. Não se distraia. Vocês perceberam a ausência de trilha sonora? Isso é uma coisa que eu pensei que eu nunca ia ver, mas tá em um jogo que usa a ausência da trilha ao seu favor. O jogo sim tem uma soundtrack, claro, mas boa parte do gameplay onde você anda, explora e mata inimigos são apenas sons naturais. Você se acostuma com isso e quando realmente tem uma trilha, ela marca muito mais. Isso pode parecer ruim à primeira vista, mas isso te imerge no jogo, cria uma identidade. E uma das coisas que The Last of Us mais tem é a identidade. Você bate o olho e fala, The Last of Us. Inclusive, isso é quase um termo. Esse jogo, apesar de ser sobre zumbi, ele criou quase que um subgênero. Várias outras obras que vieram depois tiveram grande influência de The Last of Us, como o famigerado Logan, que é quase o filme do The Last of Us. and way down we go, 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 go. É o que, mas Logan nem é filme de zumbi, tá ficando doido? The Last of Us é um jogo que se passa num cenário apocalíptico com zumbis, mas o foco do jogo nunca foi isso. O foco do jogo é a relação entre os personagens. Sempre que você vê uma espécie de road movie onde os personagens são completamente diferentes um do outro, onde a única motivação deles é sobreviver, e raramente tem um momento de paz, pode ter certeza que teve um pouco de inspiração em The Last of Us. Eu diria que ainda assim não é um jogo pra todo mundo. A Naughty Dog estava acostumada a fazer Uncharted, e você sabe, né, Uncharted é isso. E eles quiseram apostar em algo mais pé no chão dessa vez. The Last of Us é um jogo lento, com pouca trilha sonora, onde você vai passar uma boa parte do seu tempo explorando e o protagonista é um fumante fudido que não consegue correr 2 km por hora. E tipo, é sim um jogo de tiro, mas como a munição nesse jogo é bem escassa, você se vê obrigado a economizar munição, porque terá momentos que você vai precisar atirar. E quando for esse momento, vai por mim, você vai precisar de munição. Então se prepara pra ver muito essa animação de estrangulamento. Você vai estrangular, estrangular, estrangular. É um belo third person strangler. Essa piada do Dunk, foda-se. Resumindo, você que tá esperando um Left 4 Dead, esquece. Esse aqui é um jogo calmo, um jogo simples e realista. Se tem uma coisa que você pode esperar de The Last of Us é sinceridade. O jogo ele não te entrega aquilo que você quer ver, ele te entrega a verdade. Ele te entrega o que realmente aconteceria se você estivesse no mundo pós-apocalíptico, frio e cruel. Que o jogo é incrível não é surpresa pra ninguém, afinal o jogo já é bem velho e já tá indo pro segundo. Mas eu acho normal, até um tanto quanto sensato questionar, por que esse jogo é tão incrível? Realmente, se você parar pra pensar, não tem coisa mais datada do que apocalipse zumbi. A gente tem filmes, jogos, séries de apocalipse zumbi numa quantidade surreal, e já exploraram esse tema de toda a forma possível, a um ponto que nada mais parece novo. Então o que faz The Last of Us se diferenciar tanto no meio disso? A história, quer dizer, sim e não. Calma, eu vou explicar. Sua história é seu ponto mais positivo e seu mais negativo ao mesmo tempo. Se trata de um cara no mundo pós-apocalíptico tendo que levar uma garota a um determinado local que supostamente é a cura da humanidade. Até aí realmente não tem nada de novo, mas o que faz
faz The Last of Us ser tão incrível é seu desenvolvimento de personagem. Eles são apresentados de um jeito, você vai os conhecendo lentamente e termina o jogo com personagens totalmente diferentes. Eles são profundos e interessantes. A gente acompanha toda essa jornada do Joel e a Ellen Page se sentindo parte daquela história. Sabe quando você se importa com os personagens? Você se importa com as atitudes deles, você fica triste quando algo ruim acontece e você fica feliz quando algo bom acontece. Por isso que diálogos como esses são tão preciosos. Aqui, isso deixa você nostálgico? Bom, na verdade, isso não é do meu tempo, mas é bem legal. Nossa. Bom, é melhor que nada. Acho que seu amigo vai sentir falta disso hoje. Não tem muito pra ler, mas as fotos são interessantes. Ellie, isso não é pra crianças. Uou! Nossa, como ele consegue andar com essa coisa? Joga isso fora, Peraí, eu quero ver por que falam tanto sobre isso. Por que as páginas grudam? Eu tô de sacanagem com você. Tchauzinho! É simplesmente maravilhoso, vocês passam a maior parte do tempo tentando fazer algo e falhando miseravelmente, se fudendo o jogo inteiro. Então quando algo realmente dá certo, quando eles finalmente têm um momento normal, um momento de paz, isso mexe contigo. Aliás, essa aqui é a minha cena favorita. Mas antes eu vou explicar o enredo do jogo, que é simples até. E não confunda simplicidade com algo ruim, a simplicidade é algo louvável em The Last of Us. E sinceramente esse jogo não seria o que é hoje se não fosse. O jogo começa apresentando o protagonista, Joel, que chega em casa tarde discutindo sobre o trabalho com seu irmão Tommy. Ele vê sua filha Sarah acordada no sofá e pergunta o que ela tá fazendo acordada tão tarde. Ela pega uma caixa e entrega pro Joel. Era um presente de aniversário, um relógio, que ele nem ao mesmo lembrava. E aí eles têm esse diálogo aí super divertido. Depois de adormecer no sofá, o Joel leva a Sarah pra cama dela. Corta pra Sarah acordando no meio da noite com o telefone tocando. Ela atende, era o tio Tommy querendo falar com o Joel desesperadamente, daí a ligação cai. Sarah levanta confusa e sai atrás do Joel. E no caminho ela vê na TV, no jornal, uma suposta infecção que tava deixando as pessoas agressivas. Ela não dá a mínima, daí ela olha pra janela e BUM! Ela vê uma puta explosão vindo da cidade. Aí sim ela fica assustada. No caminho ela vê uma série de coisas estranhas, viaturas policiais passam pela janela. Ela encontra o celular do pai com um monte de chamadas perdidas do Tommy. Ela anda mais um pouco e do nada ele entra na casa desesperado. Ele pega uma arma e diz que tem alguma coisa errada com os vizinhos. Quando de repente seu vizinho entra quebrando a porta e tenta atacá-los, mas Joel dá um tiro nele. Sarah fica assustada e sem entender nada, e Joel só fala: Tem uma coisa ruim acontecendo. Temos que sair daqui, tá me entendendo? Depois de sair de casa, Tommy chega com um carro e fala que as pessoas da cidade enlouqueceram por causa de um tipo de parasita. E eles ouvem no rádio que o exército tava bloqueando as estradas. Então Joel fala para eles pegarem uma rota alternativa e no caminho eles veem a cidade em caos. Pessoas correndo, casas em chamas e um monte de carro engarrafado. Engarrafamento esse que tava bloqueando a rota que Joel tinha dito. Então eles resolvem pegar outra rota, mas do nada um carro bate neles. Eles sobrevivem, mas Sarah tinha machucado a perna e não conseguia andar. Então numa situação fodida dessa, Joel entrega a arma para Tommy e carrega a Sarah enquanto Tommy toma conta dos infectados. E no caminho tudo ia pro caralho, era carro batendo pra todo lado, pessoas caindo e sendo atacadas, e no meio desse caos o caminho foi sendo limitado. Eles resolvem entrar num beco e vão até um bar. Eles se veem encurralados pelos infectados, Tommy decide ficar segurando a porta para que Joel e Sarah possam escapar, e ele iria encontrá-los depois. Mas mesmo assim, eles ainda são perseguidos por infectados, e Joel continua correndo com Sarah nos braços, até que uma das cenas mais horríveis de se assistir do jogo acontece. Senhor, tem uma garotinha. Mas... Sim, senhor. Olha, amigo, passamos pelo inferno. Só precisamos... Oh, merda. Por favor, não. Ah, não. Sarah? Ok. Mexe as mãos, querida. Eu sei, querida. Eu sei. Escuta, eu sei que isso dói. Você vai ficar bem. Fica comigo. Tá, eu vou pegar você. Eu sei, querida. Eu sei que dói. Vamos, querida, por favor. Eu sei, querida. Eu sei. Sarah. Querida. Não faz isso comigo, querida. Não faz isso comigo. Vamos. Não. Não.
Não! 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 Por favor! Meu Deus! Por favor! Por favor! Não faça isso, meu Deus! Por favor! E esse até hoje é um dos melhores começos de jogos que eu já vi. Só nessa introdução eles conseguem nos fazer entender a relação dos dois e faz a gente gostar dos personagens. Mesmo conhecendo a Sarah há uns 15 minutos só, você sente quando ela morre, você sente aquilo e você sente a perda. E mais importante é que nessa sequência eles apresentam e desenvolvem o que será o personagem de Joel durante o jogo. O jogo tem um time skip de 20 anos, onde vemos o mesmo protagonista, mas completamente diferente. Durante o jogo inteiro você joga com um personagem amargurado que carrega seu passado consigo mesmo, literalmente. Ele usa o relógio que ele ganhou da Sarah do dia do apocalipse, no dia do aniversário dele, que o prende ao dia que ele perdeu a sua razão de vida, a sua fé na humanidade. E hoje ele acorda num mundo devastado e ele não consegue ter mais essa fé. A gente percebe no começo do jogo que o Joel só faz o que faz para sobreviver e para proteger a única pessoa que ele ainda tem um mínimo de consideração, a Tess. A Tess é tipo a parceira do Joel. Eles contrabandeiam armas e eles acabaram ficando bem próximos e um protegia o outro. Enfim, a história do jogo começa quando Tess fala que descobriu onde Robert estava. Robert era um cara que tinha roubado as mercadorias deles. E quando eles descobrem onde ele estava, não perderam tempo. Nem Joel nem Tess são pessoas boas. São assassinos frios e fazem o que tiverem que fazer para conseguir o que querem. E isso é apenas um reflexo de seus passados. O que eles passaram durante esses 20 anos formaram o que eles são hoje. E convenhamos, a vida no mundo após-apocalíptico não deve ser tão da hora assim. Quando eles encontram Robert e quando eles perguntam onde estão as armas, ele diz que vendeu para os vagalumes. O que são os vagalumes? São um grupo antigovernamental que lutava para que o governo distribuísse melhor os suprimentos, porque as pessoas que não estavam infectadas, como o Joel e a Tess, eles ficavam em zonas de quarentena, onde era cercado de militares e viviam numa situação precária, sem comida, sem água, e você não podia fazer nada, tanto que até criaram uma lei que obrigava todo mundo a obedecer os militares, enfim, quando a Tess escuta isso, ela fica putaça e mata Robert ali mesmo. Beleza, eles partem pro plano B, que era encontrar outro vagalume para tentar negociar e conseguir as armas de volta. Mas olha só, se não é a líder dos vagalumes, foi mais fácil do que eu pensei. Marlene é o nome dela. Tess fala para eles devolverem as armas, mas não era tão fácil assim. Para conseguirem as armas, eles antes precisariam tirar uma coisa da cidade. Marlene os leva até uma casa. E lá eles descobrem que na verdade essa coisa era uma garota adolescente de 14 anos. E aqui, meus amigos, começa o que realmente é o The Last of Us. O momento em que Ellie entra na vida de Joel é quando tudo começa. O feeling de que tá tudo perdido, de que tá todo mundo na merda. E o contraste de um adolescente cool com um velho amargurado. Boa parte dessa narrativa é ver Joel se rendendo a ter mais alguém em sua vida. Um homem quebrado que já passou por diversas coisas terríveis. Um homem que por causa de seus traumas se recusa a amar alguém de novo. E aqui entra aquilo que eu falei. Em um determinado momento descobrem que Ellie tá infectada, mas aí que tá. Ela tinha sido mordida há 3 semanas e ainda não tinha se transformado. Eles normalmente se transformam em algumas horas. Eles de início não acreditam nela, daí eles explicam que os vagalumes estavam tentando achar a cura e que ela era a chave principal para isso. Isso aí é pretty clichê, né? Vamos convenhar. Mas o jogo faz bem em desenrolar essa história da maneira mais única possível. E tem que ser muito insensato para não apreciar o quão consistente e profundos esses personagens foram escritos. Não tem problema nenhum em gostar das cenas de tirar o fôlego de Uncharted, mas dê uma chance à experiência de andar por um cenário à procura de itens, escutando o som do vento batendo nas árvores e pássaros cantando. Lembra quando eu disse que The Last of Us fazia muito bem em desenrolar a história de um jeito único? Então, vamos continuar com a história. Então eles levam ela até o congresso e opa, spoilers! E isso aí acontece. Adivinha só, somos uns ferrados, Joel. Faz tempo Não, que nós é somos assim. sobreviventes. É a nossa chance. Acabou, Tess! Nós tentamos. Vamos pra casa. Não. Não vou a lugar algum. É minha última parada. O quê? Nossa sorte ia acabar cedo ou tarde. O que você tá dizendo? Não me toca. Ai, que droga. Ela tá infectada. Esse acontecimento é essencial para a coesão do jogo. Vocês têm noção do quanto de profundidade tem essa cena? Como eu disse antes, Joel não é movido por nada a não ser sobreviver e proteger quem ele gosta. E para ele, levar a Ellie até o congresso era só mais um trabalho para manter ele ocupado. E a partir do momento que eles chegam no congresso, esse trabalho tinha acabado ali. Mas antes de Tess morrer, ela pede que Joel continue levando Ellie até os vagalumes. E isso é a única coisa que faz Joel continuar sua jornada. Joel já passou por tantas perdas que ele simplesmente não aceita mais sofrer com a morte de quem ele gosta.
gosta. Ele olha pra Tess morta no chão e não aceita mais morte como uma morte. Ele prefere acreditar que isso nunca aconteceu. E isso fica claro em diálogos com outro personagem. Ah, você não respondeu a minha pergunta sobre a Tess. Achei que vocês eram inseparáveis. Tá ocupada. É, claro, ocupada. Aliás, diálogos, vamos falar de diálogos. Esse jogo tá repleto de diálogos e frases marcantes como... Eu vou te contar uma história. Era uma vez uma pessoa de quem eu gostava. Um parceiro. Alguém que eu precisava proteger. E nesse mundo, isso só serve pra uma coisa. Matar você. Se eu tiver problemas lá embaixo, faça os tiros valerem a pena. Eu tive que lutar muito para sobreviver. E você... haja o que houver. Você está sempre lutando por alguma coisa. Umas frases que você fica tipo, porra, verdade, vou levar essa pra vida. Já falei que vai ter spoilers, né? Mas tem um momento em específico que mexe com qualquer fã de The Last of Us. Essa aqui é uma cena que simplesmente não funciona se você não tiver jogado o jogo. Todas as pessoas que eu gostava morreram ou me deixaram. Todo mundo, menos você. E não diga que eu ficaria mais segura com outra pessoa, porque na verdade eu só teria mais medo. Tem razão. Você não é minha filha. E com certeza eu não sou seu pai. No decorrer do game, Joel cria um vínculo com a Ellie. Ela começa a olhar pra ele como uma figura paterna. Joel é a única pessoa que sobrou pra Ellie. E Ellie é a única pessoa que sobrou pro Joel. É a única pessoa com qual ela confia e que não se sente com medo de ficar perto dele. A verdade é que um precisa do outro. Mas Joel é relutante. Ele não quer ter que perder mais alguém. Mas ele não consegue e ao invés de deixar a Tommy levar ele até os vagalumes, ele mesmo decide levá-la. E é nesse momento que ele acaba cedendo. Olha o tamanho da carga emocional que esse jogo carrega em uma só cena, cara. É inacreditável. E a jornada continua. Last of Us é um belo road movie. Você passa por cenários completamente diferentes e por situações variadas, sempre num contexto que te faz ficar tenso, e isso é incrível. Um jogo que te mantenha preso, imerso o tempo todo é de se elogiar. E eu não sei vocês, mas é isso que me faz gostar de uma obra. Poucos jogos me fizeram sentir como em Last of Us. Tem coisas que marcam esse jogo pra mim, como a parte da neve, que você joga com a Ellie. Essa aqui é uma das partes que mais mostra como os personagens se importam um com o outro. Você vê no semblante da Ellie que ela tá preocupada com o Joel, que ela não quer que ele morra e faz de tudo pra ele sobreviver. E esse é o ápice do arco da Ellie. Perceberam como ela foi de uma garotinha que tinha medo do mundo fora dos muros e que nunca tinha matado ninguém, pra uma assassina que faz de tudo pra proteger quem ela gosta? Essa é a minha parte favorita no jogo, me emociona de 1 milhão de maneiras e sei lá, a relação desses dois mexe comigo. E daí você pensa, meu Deus, esses dois não podem se separar de jeito nenhum. E assim entramos no arco final. O arco onde Joel entrega a Ellie pros vagalumes. Você pensa, ah, tá tudo bem, ele vai entregar a Ellie pros vagalumes, eles vão estudar ela e depois eles vão voltar pra casa juntos. Tem até um diálogo sobre isso, mas depois de umas merdas e ao chegar lá, você se depara com isso. Me leve até ela. Você não precisa mais se preocupar com ela. Vamos cuidar Eu de... me preocupo. Só me leve até ela, tá? Você não pode. Ela está sendo preparada para a cirurgia. Como assim, cirurgia? Os médicos me disseram que o Cordyceps que cresceu nela sofreu uma mutação. Por isso ela é imune. Quando for removido, poderão fazer engenharia reversa e criar uma vacina. Uma vacina. Mas ele cresce no cérebro. Sim. Olha que jogo desgraçado, ele te faz criar um vínculo com os personagens, te faz gostar deles, te faz chorar várias vezes e gostar dos personagens pra no final ter que separá-los da forma mais horrível possível. Então o Joel faz uma escolha, que é também o final do jogo. Um final que gera discussões até hoje sobre se o que o Joel fez foi o certo, se caso fosse você naquele lugar faria o mesmo. Bom, basicamente o Joel decide matar todos os vagalumes e resgatar a Ellie. Ele preferiu resgatar a Ellie, que era a sua nova razão de vida, do que a salvação da humanidade. E ainda por cima mentir pra ela sobre tudo isso. Que porra é essa que eu tô usando? Vai com calma. O efeito das drogas está passando. O que aconteceu? Encontramos os vagalumes. Na verdade, tem vários outros que nem você, Ellie.
pessoas que são imunes, dezenas na verdade, também não fizeram nada de bom. Na verdade, eles pararam de procurar uma cura. Vou levar a gente pra casa. Me desculpe. O final de Last of Us é um final adulto, é um final sincero, é um final que ele não te entrega aquilo que você quer. Ele não te entrega tudo mastigado e te faz pensar sobre mesmo após o final do jogo. No momento que Joel escolhe matar todos os vagalumes, você percebe que Joel é um monstro. Ele é um assassino frio, mas não só isso, ele é sádico e realmente não tem mais humanidade. Pelo menos até agora. Ao reencontrar a sua razão de vida, você nota que ainda há humanidade dentro dele. Ele mata e tortura por puro egoísmo. E você se sente mal por amar esse personagem tão incrível. Sério, esse é um final tão emblemático que é difícil de falar aqui. Porque você se coloca no lugar do Joel e você entende o lado dele. Eu não sei, talvez eu até faria o mesmo. Porque se você analisar os lados, os vagalumes também não estão 100% certos. Sendo esse um dos melhores finais dos jogos. Lá em Boston, quando eu fui mordida, eu não tava sozinha. Minha melhor amiga estava lá. E foi mordida também. Não sabíamos o que fazer. Daí, ela disse: vamos esperar acabar. Na real, podemos ser poéticas e enlouquecer juntas. Ainda tô esperando a minha vez. Ellie. O nome dela era Riley e ela foi a primeira a morrer. E depois foi a Tess. E depois o Sam. Nada disso foi culpa sua. Não, você não entende. Eu tive que lutar muito para sobreviver. E você... haja o que houver. Você está sempre lutando por alguma coisa. Eu sei que não é o que você quer ouvir agora, Promete mas pra mim. Promete pra mim que tudo que você disse sobre os vagalumes é verdade. Eu juro. Tá. Eu não sei vocês, mas o critério para um jogo ser meu favorito é baseado na experiência que eu tive nele. Quer dizer, eu digo isso mais do que critérios técnicos. Life is Strange foi meu jogo favorito por muito tempo. Por me fazer chorar pela primeira vez com uma obra, por ser tão identificável e por ter temas tão plausíveis. De fato, é um ótimo jogo, apesar de não ser para todo mundo. E a experiência que eu tive com The Last of Us foi de esperar 6 anos para jogar um jogo, ter uma expectativa altíssima e mesmo assim ela ser atingida. E por isso, The Last of Us é meu jogo favorito. Mas esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou do vídeo, deixa um like, compartilha o vídeo porque ajuda muito. Se quiser me segue no Twitter, é @gravetojpg. É isso aí, guys, valeu, falou e tchau. I'm going down to St.